O jovem Daniel, que sofreu um sério acidente de trânsito com sua motocicleta ao colidir em um veículo que estava estacionado na BR-174, sentido Castanheira, teve que ser transferido em uma UTI aérea para o município de Cuiabá. O médico da UPA que atendeu o jovem, Dr. Alisson, falou na nossa reportagem sobre o estado de saúde dele. O estado de saúde dele é um estado gravíssimo, realmente. É um paciente que demanda muitos cuidados e demanda uma equipe multiprofissional, certo? Ele é um paciente que foi uma vítima de colisão, motocarro, e fez um que a gente considera politrauma, né? Ele tem traumatismo crânioencefálico grave, tem traumatismo intraabdominal, tem trauma de pelve com fratura de pelve, teve fratura exposta de tibia e fíbula, fratura de membro superior esquerdo. Então, ou seja, é um paciente que demanda vários profissionais para cuidar do quadro dele, certo? Dentro de tudo isso, posteriormente evoluiu também com um quadro, infelizmente, de não viabilidade mais do membro inferior esquerdo, pós a primeira cirurgia, perdeu totalmente o fluxo da perna, então teve que optar por uma amputação, porque já estava fazendo realmente um quadro séptico, né? Porque o membro não estava mais viável, então se torna uma colônia de bactérias, né? Porque o membro fica como se estivesse necrosado. Então foi optado pela amputação, que melhorou o estado geral dele, depois da amputação. Pós isso também, como foi um quadro, um trauma gigantesco de membros, tanto membro inferior quanto superior, pelve, tudo, acaba evoluindo com um quadro sistêmico chamado de rabdomiólise, que infelizmente acaba fazendo um tamponamento renal e acaba também evoluindo com insuficiência renal aguda, sabe? Então hoje ele é um quadro gravíssimo, extremamente grave, que demanda uma equipe multiprofissional, com intensivista 24 horas, assistência neurológica, assistência renal e assistência ortopédica. Doutor, a família contestou bastante a questão que ele testou positivo para a Covid-19. A família disse que fez um teste particular e depois veio um teste negativo. Que explicação você pode dar em relação a isso? Exatamente. O que acontece? A gente nunca fecha um diagnóstico de Covid somente pelo teste, né? Isso é uma coisa que, somente pacientes com casos leves, a gente acaba fechando somente pelo teste, tudo pela clínica, né? Mas só um teste positivo dizendo que o paciente tem Covid, para a gente não convence também, né? Então, assim, para o médico diagnosticar um paciente com Covid, tem outras coisas além disso também. A gente sempre, no caso dele, fica muito difícil da gente ter uma clínica dele, porém a gente não sabe os sintomas que ele tinha antes do trauma, né? Poderia ser que 2 dias já estava com um quadro de coriza, a gente não sabe, né? Infelizmente, se a gente não sabe, a gente coleta a história da família para saber em relação a isso. Mas a gente tem vários outros tipos de diagnóstico também. A gente tem tomografia de tórax, que a gente consegue ver acometimento pulmonar causado com lesões de vidro fosco, que a gente fala que é uma lesão bem típica de Covid, né? Associado a um exame de antígeno positivo, a gente consegue fechar o quadro. O caso dele, a gente ia transferir para a UTI geral, fizemos um teste de antígeno para poder transferir para a UTI geral, infelizmente veio um teste positivo. A família quis fazer uma contraprova, fez, também no laboratório particular, assim como o primeiro exame que foi feito também no laboratório particular, certo? Que deu positivo. A família fez uma segunda coleta que deu negativo. Fizemos uma terceira coleta que também deu positivo, certo? Foi passado tudo isso para a Central de Regulação de Urgência e Emergência, que é a CRUI, que é um setor estadual. Passamos imagens tomográficas, passamos caso clínico e passamos exames laboratoriais que foram feitos. A CRUI, que é uma central de regulação do Estado, com o médico designado pelo Estado, também confirmou para a gente, falou, esse paciente é um paciente COVID, ou seja, não é só a Juvina que está falando, é o Estado que está falando, certo? É um paciente COVID, ele não pode ir para uma UTI geral, ele precisa de uma UTI COVID, que tenha suporte neurológico, suporte renal, suporte ortopédico e suporte intensivo, certo? Por isso que houve tanta dificuldade e houve esse desencontro de informações, testes positivos, testes negativos, só que a gente sempre fecha o diagnóstico Covid, não só com teste, mas com uma série de procedimentos para poder afirmar que é um quadro de Covid realmente. Essa morosidade da transferência para a UTI foi um procedimento normal também? Acabou realmente esse caso tendo um pouco mais de lentidão realmente no caso, né? Porque é um caso bem atípico, né? A gente tem várias UTI Covid no estado que tem suporte renal, suporte cardiológico, mas não suporte neurológico, né? Porque o Covid, ele não faz sequela neurológica, são muito poucos casos conhecidos até no Brasil inteiro.
Então ele precisava de uma UTI que fosse uma UTI Covid, que tivesse um suporte renal, que tivesse um suporte ortopédico, pelas fraturas que ele tem, e que tivesse também um suporte neurocirúrgico. Por isso, toda essa complicação na hora de a gente conseguir arrumar uma UTI para ele. Mas a equipe sempre ligando na central de regulação, isso é acessível para todo mundo. É somente acessar o site da Central de Regulação de Urgência e Emergência, todos os dias atualizado o quadro, solicitando vaga, apelando aos médicos da Central de Regulação, falando sobre o caso do paciente jovem, extremamente batalhador, lutando pela vida, que apesar de todas as comorbidades que ele estava tendo, mas estava lutando o tempo todo. E hoje, felizmente, conseguimos essa vaga para ele. Qual vai ser o próximo passo agora, doutor, em relação a essa transferência para uma UTI em Cuiabá? Que tipo de cuidado vai receber agora? Então, lá é um cuidado multiprofissional, certo? Com várias equipes médicas juntas, avaliando ele. Mas a gente acredita que o primeiro passo lá seja a admissão na UTI, inicie cuidados intensivos lá, e que já seja feito de imediato, provavelmente, uma hemodiálise, né? Porque o acometimento renal dele foi muito extenso. Ou seja, aqui ele estava com o rim totalmente paralisado, correto? Então, assim, o primeiro passo a ser feito, realmente, é a admissão na UTI e uma hemodiálise. Já foi transferido ou ainda está aguardando? O paciente saiu daqui na nossa unidade às 14 horas de hoje, do dia 30, né? E provavelmente deve estar já chegando em Cuiabá esse horário.